Acabo de ouvir a sexta badalada. O sino do mosteiro ainda ecoa. São mesmo 6 horas da manhã. Hora de despertar. Hora de inspiração. Mais um despertar inspirado. Eu e vocês. Puxa vida, a gente aprendeu que os gregos nos colocaram num todo fechado e todo ele ordenado, organizado. Cada coisa no seu lugar. Cada peça funcionando direitinho e o todo integrado, absolutamente harmônico, em perfeição. E cada um de nós na sua praia, no seu quadrado, fazendo aquilo que a natureza indica o mais perfeitamente que conseguirmos. Aí você olha para mim e diz, bacana, eu entendi o universo, eu entendi que eu faço parte do universo, mas como é que eu posso ter certeza? Como é que eu posso saber de fato se eu estou em harmonia com o todo? Me dá uma dica de como saber que de fato eu estou integrando esse universo de maneira fluida, harmoniosa e plena. Pois então, a lição é simples. Na hora que você faz parte do universo como um fragmento de alguma coisa que é eterna, a vida é tão plena, a vida é tão completa que não tem espaço na tua mente para pensar em outras vidas. Essas coisas que vêm na nossa cabeça, se eu tivesse em outro lugar seria melhor. Nossa, como foi bom a vida vivida no tempo de faculdade. Como eu serei feliz quando eu trocar de carro, quando eu ocupar o lugar do meu chefe, quando eu tiver um salário maior. Como eu serei feliz quando eu tiver aposentado, quando eu comprar uma chácara, quando eu for morar na beira do mar. Então, essas coisas que passam pela nossa cabeça e que nos remetem a vidas que não são as nossas, elas indicam uma certa falta, um certo desvio na hora de viver. Quando a vida é plena e harmoniosa, quando integramos a máquina de maneira completa, não tem espaço para nada disso. O passado desaparece, não há nostalgia, não há culpa, não há arrependimento. O futuro também desaparece, não há necessidade de antecipar nada. O presente satisfaz, preenche. E quando isso acontece, o tempo passa e você não percebe. Eu me lembro, eu tinha um grupo de estudos sobre Bakhtin, a gente começava a se reunir em casa às 14 horas, e teve um dia que o sol se pôs, não nos demos conta, e só paramos para checar aonde estávamos quando já eram 10 da noite. Tínhamos ficado ali quase 12 horas discutindo, sem perceber o tempo passar. E aí então os gregos dirão, sintoma de harmonia, sintoma de pertencimento fluido ao cosmos. Não se deram conta do pôr do sol, não se deram conta do passar do tempo. A vida vivida bastou, sem dar espaço para outras. Aí você me pergunta, professor, o senhor sempre viveu assim? Quase nunca. Quase nunca, porque fiquei 5 anos estudando direito, sabendo que o direito não era bem a minha praia. Quase nunca, porque depois fui fazer pós-graduação na França e as dificuldades econômicas eram tais que eu passei 4 anos esperando para poder voltar. Quase nunca, porque quase sempre minhas atividades profissionais me faziam pensar em subir de carreira, ir para um lugar melhor, ir para uma instituição que me acolhesse com mais condições. E passei o tempo inteiro indo atrás do que nunca tive. E depois que eu alcancei muitas das coisas que pretendia, me dei conta de que não eram bem como eu as imaginava. No atual momento, o que me passa pela cabeça é a aposentadoria, e aí na beira do mar, sem ter que fazer nenhum tipo de pirueta para sobreviver, com a vida ganha naquele mínimo necessário para não morrer de fome. À beira do mar é o que me vem à cabeça de vez em quando. Parece que a vida nunca foi plena o suficiente. Acho que eu e o cosmos somos a história de um emperramento recíproco, porque quase nunca ao longo da minha existência a vida bastou por ela mesma. Professor, eu não imaginava isso do senhor. É porque não me conhece. Mas agora já me conhece um pouco melhor. Eu só estava explicando o pensamento dos gregos e não estava dando lição de vida para ninguém. Se tivesse condições disso,
teria sido mais feliz enquanto vivi. Na nossa mensagem de hoje, foi o nosso despertar inspirado. Fiquem com Deus e se gostaram muito, amanhã estamos juntos. Valeu!